Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos os amigos e as amigas que nos acompanham de todas as partes do Brasil, especialmente aí do Mato Grosso do Sul. Esse estado, falávamos inclusive nos bastidores, tão querido ao nosso coração, no qual temos tantos amigos. A gente agradece pela possibilidade de estarmos aqui juntos, online, mas unidos pelo coração. A gente agradece na pessoa da querida Darlene, também agradecemos aí a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul pelo convite, parabenizamos pelo trabalho, pelos esforços. É uma imensa alegria podermos estar aqui reunidos uma vez mais para conversarmos sobre doutrina espírita, esta que é a ciência do infinito, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, esse que é o mestre inesquecível para todos nós. Então, que ele nos possa abençoar e inspirar em mais essa noite de reflexões. Todo mundo fala da importância da educação, mas, para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca. Vê-se-a, geralmente, apenas no sistema de estudos. E este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou. Esse pequeno trecho, amigos, que acabamos de ler, é uma fala de um jovem, ali por volta dos seus 24 anos, em 1828, quando ele lança uma obra que apresentava ali uma proposta, um plano de melhoria para a educação pública na França. Esse jovem chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, à época ainda não com esse título, mas que já manifestava, desde a sua juventude, esse pendor, esse interesse por esse tema que é a educação. Alguns anos mais tarde, inclusive, em 1834, num discurso que ele vai proferir no instituto que havia fundado, Instituto Rivail, num discurso numa cerimônia de entrega de prêmios, ele dirá: a educação é a obra de minha vida. Todos os meus instantes tenho empregado na meditação desta matéria. E fico feliz ou quando encontro um meio novo ou descubro novas verdades em torno, naturalmente, desse assunto, dessa obra que ele mesmo definia, era a obra de sua vida. Então é interessante a gente iniciar a nossa reflexão sobre a filosofia da educação espírita, olhando para os fundamentos, para os germes desse conhecimento que já estavam ali, esses primeiros pilares, esses primeiros recursos e entendimentos acerca da educação, que já estavam ali no jovem Rivail, no pedagogo, tão destacado e tão conhecido, que viria a ser tão conhecido por anos e anos dedicado a esse assunto, a essa temática, lá em Paris e na França, de um modo em geral. É interessante nós notarmos esses fundamentos que ali já estavam e que seriam mais tarde desdobrados, ampliados, aprofundados com o advento da doutrina espírita, com o advento de Allan Kardec. Este pedagogo, então, que assume agora uma outra função, também uma função educativa, mas agora amplificada, trazendo aquilo que ele já havia incorporado em seus estudos, em seus esforços, em suas pesquisas de anos no campo da educação e da pedagogia. Mas agora acrescidos esses elementos das luzes do alto, das chaves espíritas, do conhecimento fundamental de determinadas leis universais que regem o destino e a vida de todos nós, e que, uma vez acrescidos a todo aquele amálgama de saber e de conhecimento que o jovem Rivail já trazia, puderam então compor
nesse trabalho colaborativo entre Allan Kardec e os espíritos, puderam compor esse novo modelo, essa nova proposta de educação, que será a educação espírita. Por isso, mais adiante também, 30 anos passados desse discurso de Rivaio, lá no Instituto Rivaio, em 1834, agora em 1865, em um artigo da Revista Espírita de junho de 1865, intitulado Relatório da Caixa do Espiritismo, Kardec vai repetir aquela frase de Rivaio, agora num outro sentido, agora fazendo uma referência à doutrina espírita, traçando inclusive uma correlação entre espiritismo e educação, como a dizer que são uma e a mesma coisa, o que também Emmanuel irá nos dizer que espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Kardec, 30 anos mais tarde, já tendo desenvolvido praticamente boa parte da doutrina espírita, do corpo doutrinário do espiritismo, ele então dirá: foi a obra da minha vida. A ele dediquei, ou a ela dediquei todo o meu tempo, sacrifiquei o meu repouso, a minha saúde mesmo, porque o futuro estava escrito diante de mim em caracteres irrecusáveis. Então, olha que interessante. Ele faz uma referência ao Espiritismo como sendo a obra de sua vida. Assim como havia dito outrora, 30 anos antes, que era a educação também a obra de sua vida. Traçando, então, para nós esse paralelo tão importante para entendermos nas bases essenciais do Espiritismo a tarefa da educação, a proposta da educação, que naturalmente não vai partir apenas de paradigmas materialistas, não vai partir apenas de elementos ou de visões muito materiais, vai englobar aquilo que Rivaio já trazia de toda a sua formação, essas luzes que o alto então derramou sobre a humanidade terrestre, nesse período tão marcante do advento do Consolador prometido. Então aqui a gente vai fazendo essa ponte muito interessante entre aquele jovem lá idealista, profundamente dedicado à causa da educação, algo que havia como que herdado de um de seus principais mestres, digamos assim, de uma de suas principais referências, que era Pestalozzi. Nós vamos vendo ele ao longo dos decênios, ao longo dos anos, se desenvolvendo e avançando nessa tarefa. Depois, especialmente a partir de 1855, quando tem o primeiro contato com as manifestações espíritas, e especialmente a partir, então, de 57, com o lançamento, propriamente, da doutrina espírita, nós vamos ver agora Kardec seguindo com essa que foi a tarefa da sua vida, fundindo educação e espiritismo nesse mesmo grande objetivo de sua vida. E ele, nesse texto, então, nesse plano proposto para melhoria para a educação pública, que é de 1828, ele, em determinado momento, no trecho que aqui destacamos, diz que raras vezes se medita mais profundamente sobre o que é a educação e tudo que ela abarca, embora se reconheça a sua importância capital. Embora saibamos ser ela um caminho essencial, fundamental para a melhoria da civilização, dos povos e dos indivíduos, muitas vezes se mantém em relação a ela determinados padrões, determinadas posturas já antiquados, já não mais aptos a um novo estágio de progresso ou a novas demandas da humanidade que a gente deveria realmente já estar olhando, já deveríamos estar investindo. A doutrina espírita, veremos mais adiante com Kardec, vem justamente, então, propor ou apresentar alguns elementos-chave de renovação para esse universo da educação, para esse entendimento da educação, preparando, efetivamente, um novo tempo para a humanidade, bem como para cada um de nós, enquanto indivíduos, que então passaremos a nos reconhecer como espíritos. Então, aí a gente já vai trabalhando alguns dos pilares
fundamentais do que seja a educação espírita. Mas voltando lá ao texto do plano de melhoria, mais adiante ele diz: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles. Olha que interessante, fazer eclodir, então algo que vem efetivamente de dentro para fora, bem no sentido mais original, etimologicamente mesmo, falando da palavra educar, que vem do latim exducere, que significa conduzir para fora. Então, extrair de dentro do indivíduo potenciais que ali estão, germens, faculdades latentes, colocar, trazer isso para fora. Então, fazer eclodir neles, nos homens, os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver a sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Mais adiante, numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Não tivéssemos nós informado que aqui se trata de rivaio antes do conhecimento da doutrina espírita, esse texto facilmente passaria por nós como perfeitamente espírita. Tal já a profundidade de visão que esse jovem trazia. Assim vamos compreendendo melhor por que foi ele escolhido para essa tarefa, por que foi ele incumbido dessa missão educativa que é o cerne da própria doutrina espírita. Porque já trazia consigo essa visão muito holística, essa visão muito integral do ser, entendendo que a educação não será simplesmente o manejo, a formação do intelecto, não será algo, como ele disse um pouco antes aqui no trecho que líamos, que demandará apenas um sistema de estudos ou um conhecimento da ciência, mas algo que vai trabalhar o indivíduo como um todo, olhando, entendendo as suas necessidades, e não apenas aquelas que dizem respeito ao corpo, à matéria, à personalidade, mas, essencialmente, também às morais, que são a chave do progresso das coletividades. Se a gente compara o que aqui vemos nessa obra com o que veremos depois em O Livro dos Espíritos, nos impressionamos com a similitude das ideias. É como se Kardec já trouxesse essas sementes e os espíritos apenas auxiliassem ele a conjugar de maneira ainda mais clara, ainda mais lúcida, ainda mais enriquecida, ainda mais profunda, todas essas sementes, todas essas ideias que ele já conjugava acerca da educação, acerca do indivíduo. Vamos ver, por exemplo, Kardec a definir para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando vai tratar da questão da educação, por exemplo, no comentário à questão 917, esta que é uma questão que fala do egoísmo como essa maior chaga da sociedade, como esse maior impeditivo, juntamente com o orgulho, como está na questão 785, os maiores impeditivos ao progresso da humanidade, ao progresso dos indivíduos. Pois bem, no comentário a essa questão, a resposta de Fénelon, Kardec vai tecer ali considerações sobre a educação, que ele então vai apresentar como o antídoto, como a solução a essa chaga, a essa dificuldade, a esse entrave do progresso da sociedade. Diz ele que é difícil superar, vencer o egoísmo, mas que só alcançaremos soluções verdadeiramente perenes, resultados verdadeiramente preciosos, duradouros, se atacarmos o problema na raiz. E não há maneira de fazê-lo senão pela educação moral. Por isso ele dirá no comentário dessa questão, 917, que a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. Naturalmente, tanto dos indivíduos como das coletividades. Mas ele faz questão de acrescentar: educação convenientemente entendida. Então, pensada, entendida a fundo, especialmente à luz daquilo que o Espiritismo nos traz,
daquilo que o Espiritismo nos revela. Ele tem um outro artigo muito interessante na Revista Espírita, em fevereiro de 1864, intitulado Primeiras Lições Morais da Infância, em que, mais uma vez, ele vai falar do egoísmo como essa chaga tão difícil de ser vencida, mas da educação como a saída, como a solução. E dirá, então, que o Espiritismo vem lançar ou projetar uma imensa luz sobre essa questão, sobre a educação, trazendo uma série de outras variáveis, de outros entendimentos que são fundamentais para que a educação seja, então, convenientemente entendida e, por conseguinte, convenientemente aplicada. Então, é o que ele vai definir para nós, ainda no comentário, essa questão, dizendo que a educação é a arte de manejar os caracteres, de formar os caracteres. E que, uma vez que ela for bem dominada, poderemos fazer com os caracteres, ou seja, com os indivíduos, o que se faz aí com um jardineiro, né, trabalhando no jardim, aprumando as suas plantas. Poderemos dar aos indivíduos, aos caracteres, um melhor alinhamento com as leis morais, com as leis divinas que regem a vida. Portanto, contribuindo para o seu progresso, por conseguinte, para a sua felicidade, e também para o progresso e para a felicidade da coletividade. Porque a educação moral, acrescenta Kardec, naquele artigo que mencionávamos, das primeiras lições de moral da infância, ela é, a educação moral, a chave da moralização das sociedades. Ela, aplicada no plano do indivíduo, tanto no reduto do lar, que essa primeira escola vai nos definir Jesus, no livro Jesus no Lar, a primeira e mais fundamental escola da alma, como também nos institutos dedicados à educação e nas nossas interações mais corriqueiras, se assim aplicarmos essa educação moral convenientemente entendida, estaremos buscando a melhor solução ou a mais propícia e efetiva para esse que é ainda o grande mal da sociedade, o egoísmo, com todo o cortejo dos vícios que dele decorrem. A inveja, o ciúme, a avareza, o orgulho, tudo aquilo que constitui a infelicidade da criatura e dos povos. Então ele define, assim como havia definido nessa obra, anos antes, ainda tão jovem, a educação como essa arte de formar ou de manejar os caracteres, as criaturas humanas. E vai defini-la, vai nos apresentar essa educação como sendo também essa arte de incutir hábitos, de criar, estabelecer novos hábitos, novas maneiras de proceder, de atuar, de lidar com a vida, com os semelhantes. É assim que ele vai definir para nós, num outro comentário, uma outra questão, também do Livro dos Espíritos, agora a questão 685A. A educação é essa arte aí de incutir hábitos. Mas, dirá-nos Kardec, que para que ela possa ser bem compreendida, para que ela efetivamente alcance a sua finalidade, ela terá de se basear num entendimento aprofundado da natureza moral do homem. É o que ele diz no texto que nos apresenta na questão 872 do Livro dos Espíritos. Ele nos dirá que cabe à educação, portanto, combater as más tendências da criatura, abafá-las para, em seu lugar, ali desenvolver as virtudes. Mas ela só o fará utilmente, de maneira efetiva, quando se basear num estudo aprofundado da natureza moral do homem, das leis que regem essa natureza moral, ou as leis morais, como nos serão apresentadas lá no Livro dos Espíritos, didaticamente divididas em 10 leis morais. Somente quando esse arcabouço de conhecimentos das leis morais que regem o universo, estabelecidas por Deus e esculpidas na própria consciência da criatura, e quando também tivermos de posse desse conhecimento mais aprofundado sobre a própria natureza do indivíduo, do ser humano, o espírito que é somente então que poderemos
repensar a educação moral, essa educação chave para a melhoria dos indivíduos e das coletividades, a partir de um outro plano, de uma outra perspectiva. E está aí a base, a filosofia fundamental da educação espírita. Porque quando se fala de educação espírita, não se fala da educação dos espíritas, ou da educação de um grupo, de um gueto. Quando se fala de educação espírita, está se falando de um paradigma de educação, que englobe no seu arcabouço de perspectivas, de entendimentos e conhecimentos, bem como de práticas, todas essas variáveis, essas informações acerca do ser, não mais visto como um simples corpo, não mais visto como uma simples personalidade, não mais visto como uma página em branco a começar ali na infância, não, mas agora um espírito, bem como também um novo paradigma que leva em consideração essas leis a regerem o universo, essa finalidade imensa que nos é proposta, nos é apresentada pela doutrina espírita, como sendo a finalidade da própria vida, a evolução dos seres, partindo da condição de ignorância, de simplicidade, e avançando em conhecimento, em complexidade, em desenvolvimento, em direção à luz a que todos estamos destinados, à comunhão cada vez mais perfeita com o nosso Pai, com a lei divina. Então é esse o conceito ou a filosofia por trás da educação espírita. O espírita aí não é restringente, não é algo que restringe o conceito apenas ao grupo dos espíritas. É um conceito, ao contrário, universal, universalista, porque baseado nessas leis que em si mesmas são universais, nessas verdades que em si mesmas são universais. Somos espíritos em jornada. Assim como cada criança que volta à experiência material é ali um espírito, com toda uma trajetória, com todo um projeto reencarnatório, mas também com metas existenciais que transcendem o simples espaço-tempo de uma encarnação, que transcendem o limite do túmulo e se projetam no infinito, na imortalidade. Por isso, quando falamos de filosofia da educação espírita, é preciso entendermos a própria definição da ciência espírita ou do espiritismo, como Kardec vai nos apresentar no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, em que ele assim vai definir o espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o espiritismo é uma ciência, é também uma filosofia que vai tratar, que vai refletir sobre a natureza do ser, vai ver, então, no ser humano encarnado na Terra um espírito que tem uma origem, que tem um caminho já percorrido, que tem um contexto que o precede, de experiências, de lutas, de quedas e de acertos, e que tem um destino, que tem um horizonte a alcançar. Não é simplesmente um corpo destinado à sepultura, ao fim de tudo no sepulcro, né? À nulidade do nada. Pelo contrário, é um ser que, deixando o corpo, segue em jornada, com metas, com projetos, com uma caminhada que se estende para o infinito, para a eternidade. Então vejamos como essa perspectiva espírita, infundida então na ideia de educação, e sobretudo de educação moral, amplia os horizontes, abre novas perspectivas. E está aqui o grande contributo da doutrina espírita para a educação. Agora, não mais entendida como simples troca de conhecimentos, como simples intelectualização, mas agora vendo nesse ser um ser integral, com múltiplas possibilidades, potencialidades, não apenas raciocínio ou razão, mas também sentimento, coração. É preciso, então, trabalhar a educação à luz agora da doutrina espírita e à luz desses conceitos, vendo esse ser integral, com toda uma história, com tendências, com habilidades e aptidões já desenvolvidas, com um projeto reencarnatório, com uma proposta de ascensão
enquanto espírito mortal que é. Por isso, como já dizia Revile lá nesse trecho que nós selecionamos, não basta pensar apenas em um sistema de estudos, ou como Kardec vai acrescentar no comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos, não basta acreditar que para que bem se possa desenvolver essa ciência, para que bem se possa aplicá-la, né, à educação, bastaria o conhecimento da ciência. Pelo contrário, dirá-nos Kardec, ela vai demandar do indivíduo muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, eu vou trabalhar agora o indivíduo em outras dimensões, não simplesmente no campo do conhecimento e da transferência de conhecimento, mas demandar-se-á agora do educador tato, que está relacionado com sensibilidade, com sutileza, portanto, coração, sentimento, a educação do ponto de vista espírita, que vai beber nas fontes morais, né, que vai resgatar a moral do Evangelho, que é, nas palavras de Emmanuel, o mais alto instituto de educação divina na Terra, ela é uma educação que envolve necessariamente o coração, porque entende o espírito como que intrinsecamente composto aí de sentimento e de pensamento, como duas coisas que estão, digamos assim, ligadas, né, unidas, e que, se quisermos de fato renovar pensamentos e com isso renovar atitudes, posturas e a maneira de proceder do indivíduo, é preciso alcançar o plano dos sentimentos. Por isso, Emmanuel tem uma definição de educação que, para mim, acho uma das mais belas, das mais profundas, está no livro Correio Fraterno, capítulo 43, quando ele nos dirá que educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Então, a gente vê Kardec destrinchando, desdobrando isso. Olha, a educação agora, entendida sobretudo nesse aspecto moral, ela não demanda apenas conhecimento da ciência, ela não é apenas um sistema de estudos, ela não é apenas um conjunto de livros, o que ele diz também lá no comentário da questão 685A, não é apenas um conjunto de livros, ela é algo que vai demandar do educador tato. E tato é sensibilidade, é sentimento, é o toque do coração, é o que ele pôde ver em Pestalozzi, no tato, na sensibilidade, na sutileza que ele tinha para com as crianças que educava, para com os seus tutelados. A educação vai demandar experiência, que se forma naturalmente no estudo, na formação, mas experiência que nasce também da convivência, da interação, da prática. Porque se falamos de moral, falamos de prática. Moral está estreitamente relacionada com a praxis, com a ação, um novo modo de agir. Portanto, demanda-se experiência para se bem educar moralmente, para se aprender o que é educação moral. E, como ele diz, profunda observação, porque eu preciso conhecer muito bem o ser que ali está, que não é um conjunto de células, que não é uma página em branco, uma obra que se iniciou na infância. Pelo contrário, ele já traz ali muitas páginas de um livro que está sendo escrito. É preciso, portanto, ler na criança essas páginas anteriores, as tendências, as aptidões que ali já estão, as dificuldades, os maus pendores que vão se manifestando. Então, é preciso fazer essa leitura para que possa-se, então, entendendo muito bem cada espírito, entendendo as suas necessidades, entendendo a sua condição, poder se atuar da melhor maneira possível nesse processo de educação moral. Então veja como Kardec, seguindo na mesma linha que ele já trazia de conhecimentos e de empenho, né, no campo da educação, ele vai amplificar isso ainda mais a partir do paradigma espírita. E está aí a base, o fundamento da filosofia da educação espírita. O entendimento de que o espiritismo, em se fundando no estudo da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal, ele vai representar necessariamente uma nova maneira de pensar a educação, né? Não mais restrita apenas agora à formação da personalidade, nem mesmo apenas à formação do cidadão no mundo, mas, para além disso, a formação do espírito na imortalidade,
né, do cidadão cósmico na imensidade. Esse é o paradigma que o Espiritismo nos descortina no quesito ou no assunto educação. Mas então, o que é essa educação moral? Qual a chave essencial dessa educação moral? E voltando mais uma vez àquele texto de Rivaia, lá de 1828, no seu plano para a melhoria da educação, mais adiante, em outro momento do seu texto, ele dirá: assim como a educação moral, assim como a educação intelectual consiste na soma das ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Impressões recebidas. Mais adiante ele prossegue: a mesma impressão mantida durante um certo tempo e frequentemente repetida fala contrair um hábito. Ora, como se sabe, o hábito é uma segunda natureza que nos leva, malgrado nosso, a fazer uma coisa ou mais frequentemente sem que nossa vontade participe disso. Então, o que Kardec, à época, Rivaio, ainda um jovem, vai apresentar aqui para nós como sendo essa educação moral? Ela vai consistir, sobretudo, nessa troca de impressões entre almas, entre corações, se aplicarmos a essa fala dele aqui já a perspectiva espírita. É o conjunto de impressões que trocamos com os nossos filhos no lar, as palavras com que eu o marco, as emoções, os exemplos, os pensamentos, tudo aquilo que se irradia de mim, não necessariamente somente o que falo, o simples ato de pensar, de sentir alguma coisa já está causando impressões ao meu retorno. Basta recordar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 8, capítulo 9, por exemplo, associação, sugestão. Isso está marcando o ser, no caso a criança, que é tão receptível assim a essas impressões. É o momento em que o espírito está mais receptivo, ele é mais maleável a essas impressões. E está aí a base, digamos assim, o fundamento dessa educação moral, essas impressões que são trocadas. Tudo o que eu vou fazendo vai marcando essa personalidade, vai moldando esse caractere, especialmente no caso das crianças, que é o que Kardec fala muito nessa obra, como ele vai apresentar também lá no artigo que nós mencionamos, Primeiras Lições Morais da Infância, em que ele estuda exatamente isso. A partir de um estudo de caso, ele mostra como essas impressões vão sendo marcantes logo ali nos primeiros anos da criança e vão moldando determinados hábitos ou vícios, né, que são hábitos infelizes, que depois serão tão difíceis de serem modificados. Porque, como ele diz aqui, as impressões, quando repetidas, elas vão se consolidando numa segunda natureza. É uma expressão que ele se utiliza aqui, que ele utiliza também no artigo que nós mencionamos, da Revista Espírita, que é o hábito. É um novo modo de ser. É quando algo de tão repetido passa a ser uma coisa mais espontânea em mim. Não necessariamente algo bom, né? O hábito infeliz é um vício, que de tanto repetido se tornou ali um vício. Agora, aquilo que é bom, aquelas impressões que foram repetidas, aquelas experiências que foram repetidas e que são salutares, constituirão hábitos felizes. E isso, propriamente, é educação, na definição depois do próprio Kardec, no Livro dos Espíritos. A educação é essa arte de incutir hábitos, o conjunto de hábitos adquiridos. Portanto, educar estará muito relacionado aí a essas trocas do cotidiano, às coisas mais singelas do dia a dia, às emoções, aos sentimentos, sobretudo aos exemplos com que marcamos os outros, e especialmente as crianças que são assim tão maleáveis. Daí o cuidado de se renovar o indivíduo para que renove essas impressões que gera no filho, no educando. Daí o porquê da importância da autoevangelização, da autoeducação, para que se possa efetivamente educar, contribuir na educação de um terceiro. A educação será, então, fecundar o indivíduo com essas impressões luminosas, no caso da educação, para que ele, então, possa ir aos poucos incorporando essas ideias, essas impressões, esses marcos, e consolidando em si um novo modo de pensar, um novo modo de ser,
que precisará encontrar naturalmente nele uma adesão na medida em que ele vai se tornando também consciente. Me recordo aqui da própria definição de Emmanuel também, que vem muito na mesma linha aqui do que Kardec nos propõe. No capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai tratar justamente da educação, e ele vai fazê-lo partindo de uma fala de Jesus, muito interessante. O versículo, brilha a vossa luz. Olha que interessante. Brilha a vossa luz. É a partir desse versículo que Emmanuel vai desdobrar a sua reflexão sobre a educação, utilizando-se daquele conceito fundamental na obra Pensamento e Vida, da mente como espelho da vida em toda parte. E ele vai dizer que a nossa mente é um espelho luminoso, que assimila e irradia raios. A todo momento estamos trocando, estamos irradiando influências, impressões e recebendo influências e impressões, como Rivaio aqui nos disse. E que esse espelho, ele encontra-se mais ou menos envolto nas sombras da ignorância, assim como uma pedra preciosa que estivesse ali incrustada no cascalho das furnas, e que precisa ser, então, extraída dali, para poder refletir a luz divina. Esse espelho precisa, então, ser desembaraçado das trevas, da ignorância, das paixões, para que possa, cada vez mais, refletir a luz divina. Eis aí o processo da educação. Eis aí porque ele é tão imprescindível. Visa ele tirar de dentro de nós esses potenciais que aí estão, removendo tudo que sejam barreiras, bloqueios que nos impedem de expressar toda essa grandeza. Mas para que isso se dê, vai nos dizer Emmanuel nesse capítulo, isso não se fará, a educação, com o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do campo íntimo, tão só à força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. Quando o indivíduo, então, de dentro para fora, recebidas essas impressões, passa a secundá-las. Então, o grande papel do educador será estimular de tal modo o educando, com as suas impressões, com os seus exemplos, com essas ideias que nele implanta, que o conquista para o seu processo de autoconstrução, de autoeducação, para que ele então possa clarear o seu mundo interior, polir esse espelho da alma, para que ela possa então refletir efetivamente a luz. Emmanuel tem uma outra mensagem muito bela nesse sentido, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, intitulada Educa, em que ele vai nos dizer que ali, na semente pequenina, está o germe do tronco benfeitor, como no coração da terra, há melodias da fonte, ou no bloco de pedra existem ali obras-primas de estatuária. Mas para que o tronco possa vir a existir, pede-se o esforço no pomar do lavrador. Para que a corrente cristalina de água possa ser melhor utilizada, pede-se a construção de aquedutos, assim como para que a obra-prima da estatuária possa se fazer, é necessário o uso do buril. Assim também nós, enquanto espíritos que somos, trazemos todos o gene da divindade, nos dirá Emmanuel. Mas para que esse gene possa se expressar, para que a luz possa ser desentranhada das trevas exteriores, das paixões e da ignorância, eis aí a necessidade do processo educativo ao longo dos milênios. Trabalhando a criatura, então, para que ela possa trazer para fora, fazer eclodir, como aqui nos disse Rivaio, captando bem o sentido original do educar, ex ducere, trazer para fora, conduzir para fora, a educação vai fazendo isso ao longo dos milênios. Por isso, Emmanuel vai dizer nessa mensagem, educa e converterás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Eis o papel do educador perante o educando, convidá-lo a esse processo de trazer para fora esse potencial divino nele, expresso no mais íntimo do seu ser, e que precisa, então, dessa consciente adesão da sua vontade, para que, polindo a face do espelho da mente, do espelho da alma, como diz Emmanuel, que é o coração, ele possa também iluminar o raciocínio, a razão, produzindo o pensamento luminoso que cria, por sua vez, a nova maneira de ser, novos hábitos, novas posturas e um destino sempre
renovado, mais feliz, mais luminoso. Essa é a perspectiva espírita para a educação dos indivíduos. E nesse sentido, me recordo de uma definição muito bela do espírito João Bosco. Tudo nos leva a crer que se trata do grande João Bosco, que foi um grande educador católico, Dom João Bosco, uma mensagem que ele nos traz pelas mãos de Chico Xavier, que se encontra no livro Mentores e Ceareiros, capítulo 8, em que ele trata justamente da educação, em que, ao nos falar daquele que ensina, da alma que ensina, João Bosco vai dizer: a alma que ensina partilha com o Senhor o júbilo de criar. Olha que interessante. É como se ele nos permitisse fazer uma amarração com o texto lá de Emmanuel, que recorre ao versículo "Brilha a vossa luz", que por sua vez nos remete ao versículo lá do primeiro livro das Escrituras, né? Aquele versículo tão simbólico naquela alegoria da criação, e Deus disse: faça-se a luz. Então, a criação é descrita lá no Gênesis assim, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, o João Bosco, ele faz essa amarração para nós do que Emmanuel nos traz, com o que está lá no Gênesis, como a nos dizer que educar é criar, é partilhar com o Senhor do júbilo, da alegria de criar, porque o que eu estou operando no mundo interno do indivíduo, senão uma recriação, uma regeneração, um novo modo de ser, quando pela luz que acendo no seu coração e na sua consciência, isso é educação moral, eu o desperto para a sua melhoria, para a sua regeneração. Por isso, a alma que ensina partilha com o Senhor da vida o júbilo de criar. Olha que feliz definição que o João Bosco traz para nós. Né? Essa ideia de que a educação, ela é também um processo de criação, ela é um processo de desenvolvimento, né? Ela é um processo de fazer uma nova luz, ela é um processo de regenerar. Por isso, prossegue ele dizendo que o mestre, ele é o obreiro, ele é o oleiro milagroso das imagens. Lembra lá o que Kardec, Rivaio, dizia? Das impressões, das influências luminosas. Então, ele é o oleiro, né, aquele que mexe, que molda, milagroso das imagens, descerrando novos horizontes à vida e abrindo preciosas oportunidades de elevação. Essa é, em síntese, a definição espírita para o educador, para a arte, a tarefa de educar. Será descerrar para o espírito, momentaneamente em trânsito na matéria, a partir de um entendimento, de uma compreensão mais profunda da sua natureza, não transitória, material, mas espiritual, cósmica, em jornada pelo infinito, é descerrar para esse espírito novos horizontes para a sua vida, novos ideais, novas metas, e abrir então para ele preciosas oportunidades de elevação. E nesse sentido, a alma que ensina estará coparticipando com o grande Criador da vida do júbilo de criar, porque estará criando um novo indivíduo, estimulando-o a ser uma nova criatura, como já nos dizia o apóstolo Paulo, mais a imagem, mais a luz daquele que é para nós o referencial maior, que é Jesus. Eis a educação que precisamos entender a partir do paradigma espírita. Eis a filosofia por trás da educação espírita. Como já nos apresentava Rivaio antes, enriquecida por Kardec depois, por tudo aquilo que pôde receber dos espíritos, essa filosofia que prepara, então, a era efetivamente do espírito, do ser interexistencial, não se restringindo mais aos estreitos limites da matéria ou de uma encarnação apenas. Eis a grande tarefa de educar que se nos apresenta a todos, no lar, na casa espírita, enfim, nas nossas interações de cada dia, pelas impressões nobres que pudermos semear no coração e na consciência daqueles que conosco convivem, esse descerrar de novos horizontes, de novas perspectivas. Eis o que será educar-se para educar com Jesus, partilhando o júbilo da criação. Que possamos, inspirados no próprio Kardec, que fez da sua vida essa missão, esse compromisso com a educação,
possamos fazer também desse o nosso empenho maior, educando-nos com Jesus, com Kardec, para então contribuir para a educação, para a regeneração dos indivíduos, preparando, enfim, uma nova sociedade. Que Jesus e que Kardec sejam para nós esses referenciais e que possamos impregnarmos do amor, da luz maior do amor, que é a força criadora, transformadora por excelência da nossa, bem como das vidas que viemos a encontrar no caminho. Muita luz, muita paz.